Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Visão Política, trazendo notícias atualizadas para vocês. E hoje, nesse domingo, pessoal, saiu muita informação que eu preciso mostrar para vocês. Bolsonaro mandou um recado, saiu uma declaração do Lula aí, clara, de interferência nas eleições desse ano. Eu quero perguntar para vocês o que vocês acham sobre isso, é muito importante, tá? Comenta aqui embaixo o que você acha sobre isso, qual é a sua opinião, tá? Muito importante. Se inscreve no canal, deixa o like. É importante, pessoal, esse canal é novo, a gente precisa ajudar a divulgar, tá? Mas antes de mostrar o recado do Bolsonaro, pessoal, olha só esse debate que, né, colocou Lula e Bolsonaro lado a lado e fez comparações, porque anda vindo muito petista aqui no meu canal e eu quero dar um recadinho para eles, olha aí. Mas é óbvio que o Bolsonaro é honesto. Se ele não fosse, o que você acha que estariam fazendo com ele? Estão inventando as críticas mais levianas contra o Bolsonaro. Tipo? Ai, porque a rachadinha. Ai, porque isso. Ai, porque aquilo, inegibilidade. Só Não porque foi ele feita a questionou o rachadinha? TSE. Não. Cadê a prova disso? Você tem prova disso? Você não tem prova. Você está acusando um homem sem O prova. relatório da polícia não é suficiente? De jeito nenhum. Porque você não é prova. Você não acredita? Ah, não? Não. A polícia serve pra quê? A polícia não significa prova. O que significa prova é judiciário. Cadê? Corte rápido. Faca. É Tramontina. Ministério Público é judiciário? Não, eu quero que haja uma prova. O Ministério Público faz a acusação. Ele é judiciário? Agora, não houve uma condenação do Bolsonaro sobre Não, isso. condenação Houve não condenação sim do Lula. Isso houve. Houve. E você concorda comigo porque Houve. você não é petista, Lógico, embora concordo. você esteja servindo de linha auxiliar ao PT. Não. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Também que o Ministério Público, junto com a Polícia Federal, disse a mesma coisa, que existem diversos indícios da rachadinha. E eu não entendi, o Ministério Público não é do Judiciário, ou é? Não, o Ministério Público não representa uma prova final. Eu quero saber cadê a condenação do Bolsonaro ou dos filhos dele por rachadinha. Não existe essa condenação. Então é o mesmo argumento que o petismo usou durante muito tempo. Não, o Lula objetivamente foi condenado. O Bolsonaro não. E você não consegue fazer a diferenciação dessas coisas e você não tem senso de proporção. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu não tô falando que o Bolsonaro é ladrão de galinha e o Lula é um ladrão 1000 vezes pior. Não é isso que eu falei. Eu falei que o Bolsonaro é honesto e inocente. E o Lula, eu não preciso das credenciais dele aqui, porque você também não vai discordar de mim. Não. É verdade. Então, o seu senso de proporção é muito grave, porque você está comparando, não é nem um crime leve com um crime grave, você está comparando a hipótese de um crime leve com um crime grave provado e condenado na justiça. Ih, rapaz. Eu não acho que você é contra vagabundo, não. Eu sou totalmente contra vagabundo. E porque você apoiou um esquema bilionário dos piores vagabundos da face da terra, que são as Big Pharma. Corte rápido. Faca. É Tramontina. Eu penso o seguinte, quando nós temos uma situação onde vai ser ou o Lula ou o Bolsonaro, nós temos que escolher alguém que não vai ser um mal desastroso como é o Lula. Mesma coisa, você pode ter um campo de concentração na Alemanha administrado pelo Reich, que era um demônio, ou pelo Oskar Schindler, que aproveitou a sua posição para salvar a vida dos judeus. Seria justo alguém se abster se pudesse escolher entre esses dois? Não. Vamos lá. O que ele fez em prol da liberdade? Muita coisa. Por exemplo, você é um cara que diz defender a liberdade econômica, desestatização, certo? Pacote de liberdade econômica é coisa do Bolsonaro. Sou humilhado do meu vídeo! Defendo, óbvio que não. Eu estou muito à direita do Bolsonaro. Agora, o Lula é. você tá o Lula muito é quase um anticristo, né? Por que você o chama de mito, então? Existem frases do Bolsonaro que, por si só, têm um valor cultural mitológico numa sociedade contaminada pelo politicamente correto. Tipo? A hora que ele fala, olha só, melhor coisa que tem no Maranhão é o presídio de Pedrinhas, tá ok? Tu não lembra, cara? Não. Teve uma operação policial na casa do Acef. O cara saiu algemado porque ele estava sendo procurado pela polícia. E ele estava escondido há mais de um ano. E Tá bom, então se tá bom, lembra? vamos supor que você tem razão. Não, vamos supor não, eu tenho razão. Porque eu não, pode ser que você tenha. Tá bom, então você tem razão. Vamos Tá supor, bom, vamos lá. tá? Você acha que numa ditadura comunista, ser preso ou não pela polícia é parâmetro pra alguma coisa? Bolsonaro, acho que foi 2020, quando ele tentou nomear o Ramalho. Em um país onde, né, pessoas são presas por se manifestar, ser preso não significa nada. Tanto é que, né, ministros do Supremo Tribunal Federal soltam ladrões quase todos os dias. Pessoa que foi pego traficando, matando, fazendo um tanto de tipo de coisa, chega lá Dias Toffoli, Gilmar Mendes, cancela a condenação, bota na rua, e aí? Quem é o bandido? O cara que se manifestou e foi preso, condenado a 17 anos de cadeia, ou o cara traficante que foi pego ali com 500 quilos não sei do que,
tem condenação gigante para cumprir, chega um ministro e descondena. Quem que é o verdadeiro criminoso? Numa ditadura comunista, a gente não consegue saber quem é. De superintendente da Polícia Federal e o STF deixou, sendo que isso é da alçada do presidente. O judiciário não tem nada que interferir numa nomeação de superintendência de Polícia Federal, porque isso é alçada do presidente. Isso é a prova de que há um ativismo judiciário. E aí você vem falar que fulano de tal, Queiroz, era procurado pela polícia, isso não é parâmetro. Pior que isso que ele acabou de citar é muito verdade. Eu acho que a ditadura realmente começou no Brasil quando uma coisa que é dever do presidente, que é indicar, né, ali o cara da Polícia Federal, ele ia indicar o Ramagem, aí chega o ministro Alexandre de Moraes e fala não. Isso foi o início de tudo. Foi lá onde começou, onde o quê? Onde uma função que é do presidente da República foi barrada por um ministro do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a gota d'água e que iniciou o que está acontecendo no Brasil. Ué, tem um monte de gente inocente procurada pela polícia na Venezuela, ué. Eu tô pensando em eu não quero me sujeitar a votar em um vagabundo. É isso. Você não Eu tem... acho isso muito mais virtuoso do que você chegar e escolher o que é menos pecador, o que é menos errado, o que é menos... Você acha a omissão virtuosa? Isso é uma inversão Nesse de valores? sentido, não. Isso é ser libertário. Eu sou mais libertário que tu. De forma nenhuma. Lógico, opa. De forma nenhuma. Você está possibilitando a chegada ao poder de alguém que é completamente contrário à liberdade e que te prende por defender a liberdade, que é o caso do Lula. Você se sente mais ameaçado pelo Queiroz ou pelos bandidos que o Lula solta? Sabe o que é isso? Falta de senso de proporção. Então ensine-me. Porque não estou pedindo pra você mentir pra si mesmo ou mentir pra sua consciência. Eu não estou pedindo pra você chamar alguém que você acha vagabundo de virtuoso, de excelência. O que eu estou pedindo pra você é não cometer o erro de deixar a população passar pelo que ela está passando hoje. Porque isso, a fome do que o povo está passando com a economia na merda que tá, isso está acima das suas opiniões ou até mesmo... Tá acima de tudo. É um sofrimento que nem eu nem você conhecemos. Exatamente. Depende. No caso do Bolsonaro, se tivesse mesmo corrupção, igual teve no Lula, você descobriria na hora. Na hora? Porque a imprensa tá igual uma ave de rapina, esperando o primeiro tropeço dele. E não tô falando que ele é santo, não. Eu tô falando o seguinte. Diante do que acusam ele, a inegibilidade dele só porque ele criticou Se tivesse coisa mesmo, acabariam com a vida dele. Nada tem contra o meu governo. Nada. Falei mal da Damares, falei mal da aliança deles com os melancias. Eu acredito que ele tem um monte de defeitos. Agora, a corrupção... Não. Vixe. Você acha que não existe a possibilidade de ter alguém trabalhando na política para tirar esses impostos escorchantes de cima do povo que vai ter que trabalhar na segunda-feira para sustentar político vagabundo que são a maioria, que você mesmo tá falando? E ao mesmo tempo permitir essa evolução das pessoas ao dar uma pausa para elas respirarem, que foi o que o Bolsonaro fez de forma imperfeita, mas deu uma pausa para a economia se reagrupar, se recuperar, deu uma pausa para as pessoas se armarem. E ele não fez isso, talvez, de forma perfeita de jeito nenhum. Ou mesmo na melhor das intenções também não. Ninguém aqui é inocente, cara. O que eu estou falando é que você está acusando os políticos, e não sem razão, de uma coisa que você mesmo fez. Você preferiu pagar de limpinho. Eu não voto em vagabundo, eu tenho meus princípios. Mas quem está pagando pela sua omissão, e pela omissão que você incitou, é o povo, que está se lascando agora com o governo Lula. Cara, o povo já tá se lascando desde sempre, irmão. Por culpa de pessoas omissas que nem você. Porra, menor! Então, não é uma questão, o Bolsonaro vai ter a rachadinha. Tudo bem, você tem as críticas a ele, e se ele for culpado, se você tiver certo, que seja até punido. Agora, o que você não pode é votar num cara que quer entregar o país pros piores interesses estrangeiros. Isso é traição à pátria. Pois é, pessoal, eu gosto muito desse debate e eu sempre trago quando uma pessoa vem comparar Bolsonaro com Lula. Por quê? Porque não há comparações, não tem como comparar. Desculpa, não tem como. Pode ser que o governo do Bolsonaro não foi um governo perfeito, pode ter tido erro sim, a gente pode criticar algumas coisas sim, mas comparar Bolsonaro com Lula é impossível, não tem como, não há comparação. O Lula está na lata do lixo mais podre, na maior podridão do mundo, não tem como colocar ninguém ao lado dele. E sabe por quê? Porque quando chegou as eleições, quando os amigos descondenaram ele, quando cancelaram tudo o que aconteceu, e ele não foi inocentado, tá? Ele só foi descondenado.
proibiram esse vídeo aqui que eu vou mostrar pra vocês. E eu acho que tá proibido até hoje. Nem sei se eu posso passar isso aqui no meu canal, mas eu vou mostrar pra vocês. Olha aí. Vamos fazer julgamento. Apenas dizer a verdade. Nunca antes no país, um ocupante da presidência tinha sido condenado por crime comum. Existem provas de que Lula cometeu os crimes de corrupção passiva e lavagem de dinheiro. A condenação de Lula, no caso do Triplex, está confirmada por 3 instâncias da Justiça. Lula é o primeiro ex-presidente da República preso. Foram mais de 60 delações no processo. O doutor Emílio Odebrecht fez uma espécie de pacto de sangue com o presidente Lula. Ele levou um pacote de propinas para o presidente Lula, 300 milhões de reais. Eu acabei disponibilizando para ele ao redor de 300 milhões de reais. Eu fui julgado, fui considerado inocente. Não, não foi. A pior e maior mentira dessa eleição é dizer que Lula foi inocentado. É falsa a ideia de que Lula se tornou um político inocente. Não foi inocentado. O processo vai ser recomeçado numa outra jurisdição. Não recomeçou até hoje, né? Incrível. Isso não quer dizer também que o ex-presidente Lula foi inocentado. O Supremo não inocentou. O Supremo assentou a nulidade dos processos crime, o que implica o retorno à fase anterior, à fase inicial. A maior mentira das eleições é que o Lula é inocente. Foi preso, ficou quase 2 anos. É uma pessoa que rouba, que deixa a nação do jeito que deixou. O povo precisa saber da verdade. E é vergonhoso para o país ter um cara como ele disputando uma presidência. Se Lula foi condenado, por que ele está solto? Eu vou explicar. Imagina um bandido assaltando uma mulher. Um policial age, prende o bandido e junto com as testemunhas vão todos para a delegacia federal. São ouvidos e o bandido é preso. Aí chega o advogado e diz que o crime não é federal. E, portanto, o ladrão deveria estar em outra delegacia. Aí o bandido é solto. Ou seja, o roubo existiu. Só que o ladrão será julgado em outro lugar. Foi isso que aconteceu com Lula. O processo mudou de lugar. Mas a verdade, essa não muda. Democracia é isso. Você pode votar em quem você quiser. Mas como você viu, Lula está mentindo. Ele não foi inocentado. Então não vem petista vir aqui no meu canal falar isso ou aquilo, dizer que não, que Bolsonaro também é joia, rachadinha, né, ficou inelegível, golpe. Não venha colocar Bolsonaro no mesmo, né, no mesmo patamar que Lula, porque Lula cometeu crimes, Lula foi delatado, Lula devolveu dinheiro, empresas que Lula fez parceria para corrupção, empresas devolveram dinheiro para o Brasil, pessoas estão presas lá fora internacionalmente por causa do que aconteceu no Brasil. Então não vem colocar Lula, né, o Bolsonaro junto com Lula, porque o que tem pra cima de Bolsonaro é narrativa, é especulação, é tentativa de indiciar ele por algum crime que não existe, que não consegue achar provas, é supostos crimes, supostas tentativas de golpe, tudo suposto, tudo narrativa e nada se prova. Então não venha colocar Bolsonaro junto com Lula, porque essa hipótese, essa ideia nunca vai existir. Os dois são totalmente diferentes, um é inocente e o outro é ladrão. Essa é a verdade que tá no Brasil, tá bom? E olha só, pessoal, esse recado importantíssimo do Bolsonaro, olha aí. E agora que estamos vendo, e vocês devem cobrar dos seus deputados que votaram a reforma tributária, aqueles que votaram sim na reforma tributária, o quanto de imposto esse governo está criando. Para vender um imóvel, você vai pagar antecipadamente 25% do valor do imóvel. Você que é profissional liberal, vai dobrar a taxa de impostos para vocês também. Ou seja, um conjunto de maldade enorme, que esse governo que nada produz, só vê vocês como uma pessoa para ser taxada e pagar mais impostos. Mas isso vai mudar a partir de 27. Nós vamos voltar àquela política que nós implementamos durante o meu mandato. Tanto é verdade que eu acabei em 22 com caixa de 54 bilhões de reais. Esse governo, só o ano passado, acabou com menos aproximadamente 200 bilhões de reais e está indo no mesmo caminho no corrente ano. Ou seja, quem votou num pinguço para dirigir o Brasil
podia esperar outra coisa a não ser fazer barbeiragem. Exatamente, né? Gosto muito desse recado aqui do Bolsonaro que ele soltou ontem à tarde. E é verdade. Quem votou no Lula esperava algo diferente. Realmente esperava que o Brasil fosse começar a caminhar para um local bom, que a gente ia ter diminuição de imposto, que o povo ia começar a viver bem. Caíram nas mentiras daquele safado do Lula, que fez uma pré-campanha prometendo que ia derrubar sigilo, que não ia ter mais imposto, que não ia taxar. Olha, está fazendo tudo o que ele tudo o contrário do que ele prometeu. O povo vai tomar cervejinha, vai comer carne boa. Ele deu, antes da reforma tributária, ele deu entrevista falando que carne chique, carne vermelha, picanha, essas coisas, tinha que ser taxado sim, graças a uma emenda ali do PL, do partido do Bolsonaro, dos deputados de direita, conseguiram incluir o zero imposto da carne na reforma tributária, senão a esquerda ia taxar também. Teve o imposto do pecado, cervejinha, guaraná, esse tipo de coisa. Colocaram esse nome ainda, imposto do pecado, como se fosse um pecado tomar uma cerveja. Então, aquele papo de churrasquinho com cervejinha também era mentira. O Lula, ele só mente, ele só faz o contrário do que fala. E é uma vergonha, quem não abriu os olhos ainda, amigo, sinto muito, você está afadado a continuar sofrendo. E olha só esse vídeo em que o Lula faz uma declaração totalmente, assim, perturbadora, e eu preciso mostrar para vocês essa análise, olha aí. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva deu uma declaração que pode ter sido uma antecipação de uma medida ditatorial para manipular o pleito eleitoral de 2024. Não é possível essas empresas continuarem ganhando dinheiro, disseminando mentiras, disseminando inverdades, fazendo provocação, campanha contra a vacina, campanha favorável a isso, campanha favorável a aquilo, sem levar em conta, sabe, nenhum compromisso com a verdade. Então eu sou favorável à regulação e esse é um assunto que eu vou discutir com o ministro da Justiça e, se for necessário, o governo poderá enviar uma proposta. E seria uma medida provisória, por exemplo, ou não? Pode ser medida provisória, pode ser projeto de lei. Olha só a manobra que o governo Lula cogita adotar. Lula falou em medida provisória ou projeto de lei. Projeto de lei não será uma tentativa do governo, pois ele sabe muito bem que o resultado tende a ser o mesmo do PL 2630, que foi retirado de pauta diante da iminente derrota na Câmara. Restará então ao governo a medida provisória. E aí que está a estratégia ditatorial. Uma medida provisória é uma norma com força de lei, editada pelo presidente da República em situações de relevância e urgência. Ela passa a valer imediatamente e depois precisa ser apreciada pela Câmara e pelo Senado para se converter definitivamente em lei ordinária. Só que o prazo inicial de vigência de uma medida provisória é de 60 dias. E se nesse prazo a sua votação não tiver sido concluída no Congresso Nacional, esse prazo é prorrogado por mais 60 dias. Ou seja, Lula consegue estabelecer através de uma medida provisória as regras que bem entender para a censura de redes sociais e a depender de como for o processo no Congresso, e isso está nas mãos dos presidentes das casas, isso pode permanecer vigente por 120 dias até que seja derrubado pelos parlamentares. Na prática, se essa medida provisória fosse publicada nos próximos dias, mesmo que essa votação acontecesse nesse prazo inicial de 60 dias, as regras estabelecidas ditatorialmente por Lula teriam validade por praticamente todo o período de campanha para as eleições municipais de 2024, algo que poderia favorecer e muito os candidatos de esquerda, já que na maioria das vezes em que esse governo e integrantes do judiciário agiram em nome do combate à desinformação e ao discurso de ódio, o que foi visto na prática foi apenas a censura a opositores. Portanto, a declaração feita por Lula nessa entrevista à Record pode ter sido uma prévia de mais uma medida absolutamente autoritária que está por vir. Que vergonha, né, pessoal? Ele vem falar isso de uma forma tão tranquila. E a gente viu o que aconteceu nas eleições de 2022. Nicolas Ferreira alcançava milhões e milhões de pessoas nas suas redes sociais. E ele estava fazendo campanha fortemente contra o Lula. E aí? Foi lá, chegou o TSE e falou, não, cancela o Nicolas Ferreira apenas durante a eleição. Apenas no período eleitoral para a gente combater a desinformação. Aí vem com esse discurso e cancela só opositores. Tem um tanto de gente de esquerda que comenta desinformação, que comenta fake news o dia todo e ninguém é punido. Essa lei, quando vem do nada, bem em período de eleição, de campanha eleitoral, vem apenas para opositores, apenas para a direita. E o Lula já deixou uma deixa ali. Bom, pode ser que venha assim como medida provisória. Pessoal, Brasil não é
para amadores. Pessoal, tem muita coisa para mostrar, né? Eu tinha muita coisa para mostrar para vocês, acabei mostrando tudo aqui já. Só que tem uma aqui sobre política internacional, pessoal, que eu achei até engraçado, né? Eu quero mostrar para vocês. Que bom. O Elon Musk vai ajudar o Trump lá nos Estados Unidos, pessoal. E olha só como vai ser a ajuda dele, olha aí. But Elon endorsed me the other day, and I didn't even know this, he didn't even tell me about it, but he gives me $45 million a month. A month. Not 45 million. Gives me 45 million a month. And I talked to him just a little while ago to say I was coming here, how you doing? And he didn't even mention it. He didn't mention. I mean, other guys, they give you $2 and you got to take them to lunch. You got to wine them, dine them. No, he's a great guy, he really is. Pois é, pessoal, a gente sabe, né, que o Trump vai ganhar lá nos Estados Unidos, isso é óbvio, ainda mais depois desse atentado, né, que toda vez que, né, tentam matar um candidato, pessoal, a verdade é que só cresce a popularidade dele. O povo começa a acreditar ainda mais nele. Por que querem apagar esse cara? Por que não querem deixar esse cara chegar ao poder? Então, essa é a reação óbvia que acontece após um atentado. A gente sabe, por que eu trago essa notícia pra vocês, né? Porque a gente sabe que o Trump já falou pro Eduardo Bolsonaro, o caso do Brasil virou um caso pessoal pra mim, eu quero resolver o que está acontecendo no Brasil. O Trump falou isso. E a gente sabe que outro grande combatente do que está acontecendo aqui no Brasil também é o Elon Musk. Tanto é que ele entrou nas redes do Twitter, né, e comentou sobre o Brasil durante 1-2 semanas direto. Deu muita visibilidade pro que está acontecendo aqui no Brasil. Então são duas pessoas que estão em posições muito fortes, né? O Elon Musk, que é dono do Twitter, a maior rede, né, de liberdade de expressão, né, hoje no mundo, é a melhor plataforma, e ele é o dono dela. Ele é um grande bilionário, tem muito dinheiro, e você sabe que com muito dinheiro dá pra fazer muitas coisas, muitas campanhas, denúncias, dá pra fazer. E meu amigo Trump, que vai ser eleito o presidente do principal país do mundo hoje, a gente sabe, né? A gente quer chegar lá um dia, a gente quer sim o Brasil ser o principal país do mundo, mas hoje é os Estados Unidos. É o país que tem mais força hoje, tanto politicamente quanto economicamente. Então a gente sabe que Trump, junto com Elon Musk, juntos, né? E Elon Musk dando essa ajuda para Trump. Não só o Brasil, o mundo todo vai mudar. Por isso que eu trago essa notícia internacional para vocês. Eu queria pedir para você agora comentar aqui embaixo o que você acha sobre isso. Qual é a sua opinião sobre tudo isso? O que você pensa sobre o Lula, né? Essa medida provisória que pode ser sim censura no Brasil. O recado do Bolsonaro e, né, o recadinho para esses petistas que sempre comentam como se Bolsonaro e Lula fosse da mesma coisa. Não, petista não, né, isentões, na verdade isentões. Não, porque Lula e Bolsonaro são iguais, por isso que eu não voto, não sei o que. Não, amigo. Não tem igualdade entre Bolsonaro e Lula, nem 1%. Não tem como comparar esses dois. Desculpa, mas não tem como, tá bom? Queria agradecer a vocês por assistir até aqui. Deixa aqui embaixo o seu like, o seu comentário, o que você acha sobre isso. É importante, comenta também de onde você fala, qual é a sua cidade. É muito importante, tá? E olha, esse canal aqui é novo, criei recentemente. Tá com pouco inscrito, poucos acessos. E eu queria muito chegar a mais pessoas, enviar essas informações para cada vez mais pessoas. Então me ajude se inscrevendo no canal e também compartilhando para outras pessoas, tá? Conto com você. Muito obrigado e até a próxima notícia.